Vamos então aqui para o nosso estudo da Revista Espírita, mês de junho de 1859, Conversas Familiares de Além-Túmulo, o Espírito Alexandre de Humboldt. Esse estudo de hoje ele vai trazer para nós informações assim bastante interessantes e curiosas, né? Porque o nome, na verdade, desse espírito é Alexander von Humboldt. Ele era alemão e aqui no na nossa revista, na tradução, foi colocado Alexandre de Humboldt, né? E o Alexander de Humboldt ele tem uma história de certa forma relacionada com o Brasil, e nós tivemos inclusive também nos próprios estudos aqui da revista, quando nós estudamos sobre naturalistas, né? E Kardec fez a evocação desses naturalistas. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a visão dos espíritos, a visão desses espíritos quando encarnados. Nós lemos as biografias deles, vimos ali todas as suas façanhas, explorações e tudo mais. Bom dia, Flávio. Descobertas, livros e tudo, e depois nós vimos o outro lado, que é o mundo espiritual, a visão desses espíritos no plano espiritual. Então, eu vou ler primeiro aqui, né, naturalmente, quem é essa nossa personagem e a grande contribuição que ela trouxe para o nosso mundo, e depois a gente vai conhecendo agora, né, o espírito nessa visão como desencarnado da realidade, né, da sua realidade. Então, Alexander von Humboldt, ele foi geógrafo, filósofo, historiador, explorador e naturalista alemão, nascido em Berlim, que deu início em fins do século nesse caso, né, no século XVII, século XVIII, a memoráveis expedições naturalísticas, e é considerado o fundador da moderna geografia física e também da ecologia. Quando se fala em ecologia, automaticamente nós remetemos, né, as nossas lembranças a Humboldt. De uma nobre família rica da Pomerânia, província prussiana, irmão do linguista e político Karl Wilhelm von Humboldt, estudou na Universidade de Göttingen e na Escola de Minas de Friburgo. Herdeiro de grande fortuna e atraído desde jovem pelas expedições científicas. A partir dos 20 anos começou a viajar pelo mundo. Lembre, né, essa época era muito interessante, né, as pesquisas feitas pelos exploradores, pelos naturalistas. Então foi nessa época em que nós tivemos ali um dos personagens que nós estudamos, até teve uma referência sobre aquele que explorou o Polo Norte. Nós tivemos Darwin fazendo ali suas pesquisas naquele início do século XIX. Nós tivemos agora Humboldt também. Então vários naturalistas fazendo todas essas pesquisas, né? Bom dia, Sandra. E continua aqui. A partir dos 20 anos começou a viajar pelo mundo, notadamente Europa e América, Tibete e Himalaia. Simultaneamente com o naturalista Georges Leclerc, conde de Buffon, na França, desenvolveu separadamente o conceito de meio ambiente geográfico. As características da fauna e da flora de uma região estão intimamente relacionadas com a latitude, tipo de relevo e condições climáticas existentes. Publicou em Berlim observações sobre os basaltos do Reno, isso em 1790. Indo estudar na Academia de Engenharia de Friburgo, publicou 3 anos mais tarde, em 1794, a célebre obra Espécimes sobre plantas subterrâneas e sua fisiologia química, desenvolvidas nas galerias das minas de Freiberg. Baseado em experimentos próprios a partir dos resultados de Galvani, publicou outra célebre obra, Experiências sobre a irritação nervosa muscular, em 1796. Vocês se lembram que essas experiências sobre irritação nervosa muscular eram as pernas dançantes ou as rãs dançantes.
em que nós tivemos ali, né, aquela empregada de Galvani que falava que quando dava choque no músculo de uma pena de uma rã morta, o músculo se contraía. Então Galvani começou a fazer suas pesquisas e chegou depois na galvanoplastia, né, uma das técnicas importantes hoje, né, da metalurgia. Renunciou ao cargo de inspetor de Minas e partiu de Madrid em 1799 e com o botânico francês Aimé Gallo Bonpland para as colônias espanholas da América. Explorador e profundo conhecedor da América, no mesmo ano ele e o francês desembarcaram na Venezuela e viajaram pelos rios Amazonas, Orinoco, Atabapo e Negro, em busca de um rio que ligasse as bacias do Amazonas e do Orinoco. Proibido por ordem do governo português, que não desejava estrangeiros em seus domínios, foi impedido de prosseguir viagem pelo território brasileiro, né? Ironicamente, ele então, nessa época, ele foi impedido de entrar, e ironicamente nós temos hoje bibliotecas, escolas, teatros com o nome de Humboldt aqui no Brasil, né? Aqui em São Paulo em especial. De volta à América Espanhola, escalou o Chimborazo, de 6.267 metros, para estudar a atmosfera. Percorreu Cuba, Colômbia, Equador, Peru, México e pelos Estados Unidos, onde fez análises geográficas nas costas do Pacífico. Depois de percorrer cerca de 65 mil quilômetros e recolheu mais de 60 mil espécies de plantas, voltou à Europa com esse rico material que estudaria pelo resto da vida, dando inestimável contribuição para o desenvolvimento das ciências naturais. Certamente, né, o trabalho de Humboldt inspirou Charles Darwin, não tenhamos dúvida disso, né? E outros naturalistas da época também. Iniciou a publicação da colossal obra Voyage de Humboldt e Bonpland, em 1799 até 1804, né? 1804, lembrando, foi o nascimento de Kardec, em 30 volumes. Outra grande obra sua foi Cosmos, em 5 volumes, concluídos aos 86 anos do autor, e a síntese de seus conhecimentos. Gastou a maior parte da fortuna que herdou nas suas viagens e na publicação de suas obras. Foi o primeiro a empregar isotermas para representar regiões de temperaturas iguais, a demonstrar a diminuição de intensidade magnética do polo ao Equador e a situar o Equador magnético no Peru. Em sua época, foi um dos maiores pesquisadores das camadas da Terra, do vulcanismo e das correntes marítimas, entre as quais a que ganhou seu nome, né, corrente de Humboldt. Seus estudos sobre a distribuição das plantas e a descrição de novos animais foram fundamentais para o desenvolvimento da fitogeologia, a zoologia e as ciências humanas, além dos estudos arqueológicos, históricos e etnográficos sobre o continente americano. Juntamente com Bonpland, denominou a floresta amazônica de Ileia. Realizou também trabalhos sobre contaminação de gases e sobre correntes elétricas com Gay-Lussac, que inclusive tem uma lei física, né, com o nome desse Gay-Lussac, e foi o grande protetor do Liebige. Deixou muitos outros escritos quando morreu em Berlim, com a idade avançada de 90 anos. Esse é um texto do site Brasil Escola, e dentre outros também nós tivemos até mesmo, né, no g1.com, g1.globo.com, no mês de maio, agora, o artigo, só vou ler aqui o título para a gente já ir para a nossa psicografia. Alexander von Humboldt, o famoso explorador alemão que foi proibido de entrar no Brasil por suspeita de ser espião. Isso porque havia, naquela época, né, aquele conflito entre coroa espanhola e coroa portuguesa nas conquistas dos territórios aqui da América do Sul principalmente. Então qualquer estrangeiro que entrasse no Brasil era suspeito de ser algum espião espanhol que queria ali tomar as terras do Brasil. E aí foi colocado como subtítulo: em 2019,
são comemorados 250 anos do nascimento do cientista alemão que fez trabalho pioneiro na América Latina. Então, esse aqui, né, é o nosso personagem. Tem até aqui também na Folha um artigo também que saiu celebrando, né, esse período. Né? Então, colocado esquecido, Humboldt inspirou cientistas e inventou a ecologia. O nascimento do explorador, que foi referência de Darwin, completa 250 anos. Então, esse aqui é Alexander von Humboldt. Agora nós vamos, então, aqui conhecer um pouquinho do que Kardec traz para nós agora a respeito de Humboldt. Então está aqui Conversas Familiares de Além-Túmulo, né, a minha preferida seção da Revista Espírita. Espírito Alexandre de Humboldt, mais uma vez, né, Alexander von Humboldt, que é o nome certo dele. Falecido em 6 de maio de 1859, como nós vimos agora há pouco, aos 90 anos de idade, evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas nos dias 13 e 20 do mesmo mês. Só para a gente poder fazer uma comparação, para entender o que Humboldt foi para aquela época, é como se nós evocássemos Jacques Cousteau logo depois da sua desencarnação. Só para a gente ter uma ideia da grandeza de Humboldt em termos de exploração, de investigação, de pesquisa, é aquilo que foi Jacques Cousteau na exploração das águas, né, tanto águas salgadas como águas doces, inclusive explorando também o próprio rio Amazonas, né, vocês se lembram. Então aqui Kardec dirige, aqui foi colocado então, olha só, ele desencarnou no dia 6 de maio e a sociedade o evocou nos dias 13 e 20 de maio. Ou seja, na semana seguinte da sua desencarnação ele já foi evocado, nas 2 semanas seguintes da sua desencarnação. Então vamos lá, certamente aqui um espírito que teve uma experiência terrena absolutamente fantástica, a mesma coisa também, Dudu, exatamente a mesma proporção. Evocarmos aqui Orlando Vilas Boas para poder trazer para nós, já pensou evocar Orlando Vilas Boas para falar da experiência dele com os índios? Que coisa maravilhosa que seria. Então é a mesma grandeza que nós poderíamos colocar também todos eles. Então Kardec dirige a pergunta aqui a São Luís. Vamos ver aqui o que ele vai apresentar para nós. Eu li aqui um trecho que foi assim maravilhoso, né? Então, a São Luís, poderíamos evocar o espírito Alexandre de Humboldt, que acaba de falecer? Se quiserdes, amigos. Feita a evocação. Eis-me aqui. Como isso me espanta? Por que isso vos espanta? Estou longe do que era, há apenas alguns dias. Isso, mais uma vez, né, ele desencarnou uma semana antes. Né? Se vos pudéssemos ver, como seríeis visto? Como homem. Nosso chamado vos contraria? Não. Tivestes consciência de vosso novo estado logo após a morte? Eu a esperava há muito tempo. Observação. Entre homens que, como o Sr. Humboldt, morrem de morte natural pela extinção gradual das forças vitais, o espírito se reconhece muito mais prontamente do que naqueles em que a vida é bruscamente interrompida por um acidente ou morte violenta, posto já existir um começo de desprendimento antes de cessar a vida orgânica. No Sr. Humboldt, a superioridade do espírito e a elevação dos pensamentos facilitaram esse desprendimento, sempre mais lento e mais penoso naqueles cuja vida é inteiramente material. Aqui, bom dia, Rose. Lembrando que esse comentário de Kardec aqui sobre a desencarnação natural, que o espírito se reconhece com mais facilidade, diferentemente de uma desencarnação brusca através de um acidente ou morte violenta, ele comenta exatamente sobre isso lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no primeiro capítulo, O Passamento. Ele traz um resumão ali sobre os vários tipos de desencarnação
e os efeitos dessas desencarnações sobre os espíritos. Então ele diz praticamente isso. Não duvido, se nós fizermos uma comparação, nós encontrarmos esse texto lá no Céu e Inferno. Lembrando que o Céu e Inferno veio bem depois, né, da Revista Espírita. Aqui está 1859, se eu não me engano foi em 1865 que surgiu o Céu e o Inferno, né? Então foi um tempo depois. Depois pesquisem para mim, por favor, para a gente confirmar a data de publicação, o ano de publicação. Então Kardec tinha perguntado a ele sobre se ele teve consciência do estado novo logo após a morte. Eu a esperava há muito tempo. Tende saudades da vida terrestre? Não, absolutamente. Sinto-me feliz. Não me vejo mais na prisão. Meu espírito é livre. Que alegria e que doce momento me trouxe essa nova graça de Deus. Que pensais da estátua que vos será erigida na França, embora sejais estrangeiro? Então, lembrando que ele era alemão. Na França, então, iam construir uma estátua em homenagem a ele, e, por coincidência, ontem nós estudamos no Livro dos Espíritos sobre a igualdade perante o túmulo, e falava exatamente sobre os monumentos, as homenagens, que era fruto do orgulho e tudo mais, né? Tá ali, Dudu colocou 1865, então acertei, era isso mesmo, 1º de agosto, então, obrigado, Dudu. Então, como nós vimos ontem, né, tá ali, obrigado também, Flávio. Deixa eu ver ali, então, confirma então, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, 65. Então, nós vimos ontem, né, a motivação que famílias, que a sociedade, ou mesmo que o próprio indivíduo tem em trazer ali, né, criar grandes cerimoniais para a desencarnação, criar monumentos e tal. Na questão que nós lemos, que era a questão, deixa eu pegar aqui o número dela, que era a questão número 824, quando Kardec pergunta, né, mas será que toda homenagem é fruto do orgulho? E aí então os espíritos responderam que não. Muitas vezes é um exemplo a ser seguido, era uma homenagem justa para um homem justo, que inspira a nossa sociedade. Então Kardec pergunta aqui, que pensais da estátua que vos será erigida na França, embora sejais estrangeiro? E ele responde, meus agradecimentos pessoais pela honra que me é feita. O que, sobretudo, aprecio em tudo isso é o sentimento de união que o fato demonstra, o desejo de ver extintos todos os ódios. Olha a visão de um espírito mais elevado, não, absolutamente conectado, né? Então a gente vai vendo assim que estudamos uma coisa num dia, no dia seguinte nós temos uma conexão, uma ligação com a história do Brasil, esse ano celebrando 250 anos do nascimento dele, então tudo conectado, né? Temos ali uma teia perfeita com esse tema que nós estamos estudando. Então, pela resposta dele, nós vemos então pela elevação do espírito, dos seus valores, né, pela compreensão que esse espírito tem no mundo espiritual, ele fala exatamente isso. Primeiro ele agradece pela honra, mas o que mais vale para ele é o sentimento de união em torno da ciência, em torno do conhecimento, e o desejo de ver extintos todos os ódios, porque muitas vezes, naquela época, nós lembramos, né, que nós tínhamos ali o Wallace, Alfred Wallace, que era também um naturalista na época de Darwin. Inclusive o Wallace tem uma relação com a doutrina espírita, porque ele era espírita, ele estudava também sobre os fenômenos, né, os fenômenos mediúnicos, e ele estudava junto com Darwin também a evolução das espécies. Então eles eram, ao mesmo tempo que o Wallace se correspondia com Darwin, trocando informações sobre suas pesquisas, sobre suas descobertas, havia uma certa corrida para ver quem lançava primeiro um livro. Quando Darwin, então, soube que Wallace já estava pronto para lançar o seu livro, ele rapidamente lançou A Origem das Espécies para poder ser o primeiro livro que tratasse desse assunto, embora o conteúdo todo já tivesse sido estudado por Wallace. Então havia ali uma certa concorrência, né? Uma parceria, mas ao mesmo tempo uma concorrência, aquela coisa do orgulho para ver quem lança primeiro, quem vai ser ali o mais
reconhecido na sociedade, como todas as invenções que nós sabemos, né? Então aqui ele coloca o desejo de ver extinto todos os ódios. Isso porque também, lembrando que Wallace, ele era também um homem que, quando ele fez a sua viagem aqui pela América Latina, ele encontrou escravidão em muitos países. E essa escravidão acabou fazendo com que ele se manifestasse e, ao mesmo tempo, também recebesse muitas críticas e uma certa antipatia por parte dos governos, em especial aqui do governo brasileiro. Lembrando, né, que se ele veio para cá no início do século XX, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, não havia ainda se emancipado em 1822. Então a colônia portuguesa, quando viu que Humboldt estava vindo aqui para o Brasil e ao mesmo tempo também trazia críticas contra a escravidão, contra a exploração, contra o colonialismo, ele então acabou recebendo essa antipatia. Então quando ele fala sobre esses ódios, contextualizando naquela época, era exatamente esse tipo de sentimento. Entre os próprios homens de ciência, entre a sociedade ali, o homem escravizando o homem, enfim, toda essa situação que ele coloca. Então ele vê a homenagem prestada a ele exatamente como uma referência para poder unir todos os pensamentos. Principalmente pelo trabalho tão nobre que ele fez em termos de exploração natural. Deixa eu ver aqui rapidinho, só um instantinho. Continuando aqui mais um pouco. Deixa eu ver aqui. Quem chegou está certo. Vamos lá. Questão número 8. Vossas crenças mudaram? Sim, muito. Mas ainda não revi tudo. Esperai um pouco, antes de me falardes com mais profundidade. Então aqui o espírito, percebendo que logo após a desencarnação, e Kardec lança uma pergunta como essa, se as crenças dele mudaram, ele reconhece que, pelo fato de ter acabado de chegar, ele ainda viu muito pouco. Então, para não explorar essa pergunta, para não ficar superficial, então aguardar um pouco mais para que ele pudesse amadurecer um pouco a sua visão. Observação. Essa resposta e o termo revi são característicos do estado em que ele se encontra. Apesar do pronto desprendimento de seu espírito, existe ainda certa confusão de ideias. Havendo deixado o corpo há apenas 8 dias, ainda não teve tempo de comparar suas ideias terrestres com as que pode ter atualmente. Ou seja, né, a gente já falou sobre isso também, o condicionamento da nossa mente com a realidade que se vive no mundo material, ela nos acompanha no mundo espiritual e aos poucos, gradativamente, ela vai sendo substituída por pensamentos mais elevados, visando agora a realidade do mundo espiritual. Então não é de uma hora para outra. O espírito que sai, o Chico, por exemplo, apesar da sua elevação, apesar da sua conexão com o mundo espiritual, né, tão patente, certamente chegando no mundo espiritual, ele ainda tinha algumas situações relacionadas com o seu corpo físico, com a relação que ele tinha com as pessoas em termos de uma vida social aqui no mundo terreno, as necessidades e responsabilidades do mundo material, e aos poucos então ele vai se libertando. Seria, fazer uma comparação simples, nós agora recebemos uma passagem de avião para vivermos na China pelos próximos 10 anos. Arrumemos as malas agora e vamos embarcar. Chegando nesse novo país, a gente vai sentir um choque cultural. A gente vai ter que se adaptar primeiro, né, àquilo que, como eles vivem, como eles se alimentam, qual é a rotina daquele país, que é um país muito diferente do nosso. A gente vai querer se comportar naquele país do mesmo modo que nós nos comportamos aqui no Brasil. Então, saindo de um país para outro, nós percebemos claramente esse choque cultural, geográfico, né, do modo de vida das pessoas. Imaginemos saindo do mundo físico e indo para o mundo espiritual. Só para a gente fazer uma comparação bem pobre. Que somente uma mudança geográfica já é o suficiente para gerar em nós uma confusão. O problema com o fuso horário, que você não sabe se é dia, você não sabe se é noite. Então tudo isso já complica demais. Quando se muda então de plano, de dimensão, aí então a confusão se torna muito mais patente.
Dudu colocou, né, a gente leva as memórias daqui, quando bate no plano espiritual, deve dar uma embolada na consciência. Exatamente esse é o estado de perturbação que Kardec chama, que é esse momento, né, de dificuldade que a gente tem. Né? A gente não vai saber, por exemplo, a questão da língua, do idioma. Aí depois de um tempo, passando ali, para quem tem mais facilidade, 6 meses, 1 ano, já está completamente adaptado nessa realidade. Outros não aguentam. Quando acabam os 10 anos, ele não vê a hora de voltar, porque ele simplesmente não suportou viver naquele lugar. É o que acontece também em espíritos que demoram muito tempo para se libertarem dessas influências do mundo material. O mundo espiritual, então, não é diferente disso. Então, revi aqui característicos do estado em que ele se encontra. Estais satisfeito com o emprego que fizestes de vossa vida terrena? Então, lembrando que ele era o herdeiro de uma grande fortuna, dedicou a sua vida com pesquisas, exploração, que influenciou diretamente na nossa cultura e na nossa ciência atual. Então ele coloca, sim, cumpri mais ou menos o objetivo a que me propus, servir à humanidade, razão por que hoje sou feliz. Se, fazendo o que fez, ele cumpriu mais ou menos o objetivo, imaginemos nós, quais foram as nossas propostas existenciais para essa encarnação, se nós cumprimos mais ou menos também. Imaginemos se ele tivesse cumprido plenamente aquilo a que ele se propôs. Mas, de qualquer forma, a sua proposta era servir à humanidade. E ele serviu muito bem, e por isso é um espírito feliz, um espírito numa condição feliz, como nós encontramos também no livro O Céu e o Inferno. Quando vos propusestes esse objetivo? Ao vir para a Terra. Observação. Desde que se propôs um objetivo ao vir à Terra, é porque tinha realizado um progresso anterior e sua alma não nascera ao mesmo tempo que o corpo. Essa resposta espontânea não pode ter sido provocada pela natureza da pergunta ou pelo pensamento do interlocutor. Aqui então Kardec justifica, né, que a comprovação de que o espírito traz uma bagagem cultural, uma bagagem moral, antes da encarnação atual que ele vive. Ele, quando pergunta então, e o espírito responde que ele tinha essa proposta antes de vir para a Terra, lembrando que aqui em 1859 era o início do desenvolvimento da doutrina espírita. Portanto, esse tipo de conceito tão básico, para tentar mostrar para as pessoas que o espírito tem teve uma evolução prévia antes dessa encarnação atual e o espírito não foi criado no momento da encarnação, é porque havia esse conceito na época, principalmente pelas escolas dominantes. No caso, né, dizendo ali que era o espírito é gerado no momento da gestação. Mas a doutrina diz, não, o espírito tem já, através de existências anteriores, várias etapas evolutivas em que ele vai conquistando valores e conhecimento. Então, por isso ele coloca, né, que o espírito respondeu porque ele quis, não foi induzido. E essa resposta endossa exatamente esse princípio da imortalidade do espírito e das reencarnações como etapas evolutivas. Escolhestes esta existência terrena? Havia numerosos candidatos a esta obra. Roguei ao ser, por excelência, ou seja, a Deus, que má concedeste, e a obtive. Então olha só essa resposta, como ela é profunda, embora ela seja simples. Qual era exatamente a existência terrena dele? Ser um homem de pesquisa, ser um homem de conhecimento para ajudar na evolução, no desenvolvimento da humanidade. Mas ele coloca, havia muitos candidatos a essa obra. Então, quando a gente pensa no naturalismo, vamos transferir essa ideia para a aviação. Potequim, que era o espírito que nós estudamos também aqui nas conversas familiares, era aquele aviador. Você se lembra, ele fazia pesquisas com balão, o balão caiu no meio do canal ali, do Canal da Mancha, e ele acabou pegando uma pneumonia que agravou e ele acabou desencarnando por causa disso. E ele era um antecessor de Santos Dumont e também um antecessor dos irmãos Wright, que fazia ali a parte com os balões. Então, quando nós pensamos assim, mas e a descoberta do avião? É uma tarefa a um único homem?
E então a gente pode encaixar nessa mesma resposta. Havia numerosos candidatos a essa obra. Por isso então nós percebemos que o conhecimento vai se desenvolvendo e vai então sendo transferido de geração para geração para chegarmos onde nós chegamos hoje. Imaginarmos a computação como nós conhecemos hoje. Nós pensamos então em Bill Gates, né? Nós pensamos... qual o nome mesmo do fundador da Apple? Me esqueci o nome dele. Tem até o filme dele que eu esqueci. Coloquem para mim aí, por favor, depois. Então, enfim, nós destacamos então tanto o Bill Gates como esse outro empresário, outro pesquisador, também esse outro não deixa de ser um cientista, né? Então, nós pensamos apenas nesses dois. Mas quem foram aqueles que antecederam eles desse raciocínio desde o início, né? Lembrando da Segunda Guerra, como sendo ali uma grande impulsionadora do conhecimento científico da computação, com cálculos de mísseis e tudo mais. Aí criaram aquele primeiro computador, o ENIAC, que era um computador enorme, aí foi reduzindo, depois veio o Microsoft, depois veio o Apple, o Steve Jobs, obrigado. Né? Então, Steve Jobs de um lado, Bill Gates do outro. Nós conhecemos só os dois, mas quantos foram aqueles que não se afiguram nas grandes personalidades do nosso mundo nessa área da informática, que deram sua contribuição? Então, sempre que existe uma grande descoberta, uma grande tarefa para ajudar na evolução do nosso planeta, são muitos os candidatos que vêm com essa proposta. E aqui nesse caso, ele pediu que tivesse também essa oportunidade de fazer esse trabalho, mas nós vimos que ele não era o único naturalista, tanto que nós tivemos naturalistas antes dele e depois dele, né? E também exploradores que exploraram outras vertentes, exploraram outros caminhos do nosso mundo. Né? Um dos grandes exploradores, por exemplo, era o próprio Cristóvão Colombo, que, embora fosse navegador, não deixava de ser um explorador, se aventurar pelo mar para descobrir um continente inteiro. Embora ele tenha feito ali aquela descoberta parcial, conforme a gente já estudou, né, depois que veio o Américo Vespúcio e chegou de fato, né, na parte continental da América. Então são sempre muitos candidatos que têm esse tipo de trabalho. Hoje, quando nós pegamos médicos, pegamos farmacêuticos, biomédicos, pesquisadores em geral, para descobrir curas de doenças como câncer, AIDS, lesões neurológicas e tudo mais, não é um indivíduo que vem fazer isso. O conhecimento se espalha pelo mundo todo. Aí nós, aqui no nosso mundo, nós temos sempre aquela tendência de usar aquele nacionalismo, aquele orgulho nacional, para dizer que a descoberta foi nossa. Então o Brasil e os Estados Unidos fica naquela discussão, né? Quem descobriu o avião? Foi Santos Dumont? Foi os irmãos Wright? Historicamente, os irmãos Wright vieram primeiro, trouxeram um equipamento mais desenvolvido tecnologicamente, mas aquele que ficou mais famoso pelo fato de gostar mais de publicidade foi Santos Dumont. E na verdade são dois espíritos autônomos. Não era nem dois espíritos americanos, nem um espírito brasileiro. Eram simplesmente espíritos. E também não eram nem espíritos terráqueos. Eles estavam aqui pelo estágio evolutivo deles, mas reencarnaram cada um no seu ambiente. Santos Dumont, da mesma forma, também herdou uma grande fortuna. E aí então ele foi se tratar na França, que era ali na Belle Époque, aquele período em que a ciência se desenvolvia rapidamente. Eram carros, eram aviões, eram descobertas das mais mirabolantes, né? Muitas até muito inúteis, porque o importante naquele momento era ficar famoso. Não importa fazendo o quê. Inclusive Leon Denis chama a atenção que aquele período da França era um período assim de extrema perturbação social. E ele dizia que a Primeira Guerra Mundial veio exatamente para despertar a França para aqueles valores fúteis que ela estava vivendo. Mas desses valores fúteis, daquele momento que ela vivia, nasceu muito da cultura, da literatura, da ciência, enfim. A descoberta, por exemplo, dos cinematógrafos, né? Dos irmãos Lumière, também vieram da França. Então, vemos assim que esses grandes processos, essas grandes descobertas, não ficam restritas num local só, num único indivíduo. É a ideia que se espalha pelo mundo todo. E ela vai encontrar sempre aquele campo, aquele terreno mais fértil para que possa se desenvolver. Flávio colocou, né, Paris era chamada de Cidade Luz, não era à toa que ele foi para lá, exatamente.
E essa expressão cidade-luz se deu exatamente por causa do iluminismo. No século XVIII, né, quando nós tivemos ali grandes pensadores, então era a luz da consciência, a luz do conhecimento contra as trevas da ignorância. Então, Paris, cidade-luz. E aí então foi para lá exatamente, e não foi à toa também, né, o Flávio? A gente vai pensando, Charles Richer, a mesma coisa também. Então, quer dizer, vários pesquisadores na Europa, naquele período, estavam ali espalhados, cada um buscando o seu conhecimento. Por isso, então, mais uma vez, na questão número 11, escolhestes esta existência terrena? A resposta: havia numerosos candidatos a esta obra. Roguei ao ser por excelência que m'a concedeste e a obtive. Ou seja, reencarnou naquelas condições, naquele local, com aquela proposta, por merecimento. Lembrais da existência que precedeu a que acabais de deixar? A resposta: sim. Ela se passou longe de vós, num mundo muito diferente da Terra. Esse mundo era igual, inferior ou superior à Terra? Desculpai, é superior. Olha só que legal essa resposta. Primeiro, a humildade do espírito em reconhecer que o mundo que ele viveu anteriormente era superior aqui à Terra. E depois, nós vemos, se ele viveu anteriormente no mundo superior e reencarnou nesse mundo que é inferior, ele veio como espírito missionário. Com esse objetivo, Angelina, ajudar a humanidade. Olha que bacana conhecer um espírito dessa envergadura, com essa proposta existencial. A gente vai vendo que ele vai evoluindo, vai se desenvolvendo, depois ele volta para impulsionar o conhecimento nos mundos inferiores. Ainda que seja um mundo não tão inferior, mas o suficiente para carecer desse amparo, desse auxílio do plano espiritual. É tão empolgante a gente ver esse mecanismo se fazendo presente para nós agora. É tão bacana isso, né? O Flávio colocou: interessante, Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia, e além de estudar os fenômenos espíritas, a aviação, o pessoal era multitarefa, quer dizer, quando o pessoal se colocava na condição de missionário, né, Flávio, não vinha para perder tempo. Era igual a gente pegar Leonardo da Vinci. Todo mundo fala Da Vinci, reconhecia ele pela Mona Lisa. E a gente começa a olhar o portfólio dele, ciência, cultura, anatomia, olha, era assim multitarefa de fato a capacidade desses espíritos. Então aqui ele se desculpa, né, dizendo que esse mundo que ele vivia era superior. Sabemos que o nosso mundo está longe da perfeição e, consequentemente, não nos sentimos humilhados por haver outros acima de nós. Mas então, como viestes a um mundo inferior àquele que habitáveis? Não damos aos ricos? Eu quis dar. Por isso, desci à cabana do pobre. Olha só a expressão que ele usa. Então, quer dizer, contribuir àquele que já tem e oferecer àquele que não tem. No caso dele, valores, conhecimentos, ele então se dedicou a fazer esse trabalho. E a gente lembra que o Brasil naquela época era algo tão fantástico para esses exploradores, que Darwin mesmo, né, passou pelo Rio de Janeiro, deixou ali a sua marca, deixou inclusive o seu protesto pela escravidão que havia no Brasil. Então era um chegando por baixo, outro chegando lá pela Amazônia, outro chegando pela Venezuela, todo mundo querendo conhecer esse novo mundo que começava então a se destacar na Europa, né? E esses espíritos então eram os grandes aventureiros. Poderíeis dar-nos uma descrição dos seres animados do mundo em que habitáveis? Ao vos falar há pouco, tinha esse desejo, mas compreendia em tempo que teria dificuldade de vô-lo explicar perfeitamente. Ali os seres são bons, muito bons. Já compreendeis esse ponto que é a base de todo o resto do sistema moral naqueles mundos. Nada ali entrava ao desenvolvimento dos bons pensamentos. Nada lembra os maus. Tudo é felicidade, porquanto cada um está contente consigo mesmo e com todos os que o cercam. Em relação à matéria e os sentidos, qualquer descrição seria inútil. Que simplificação, né, na engrenagem de uma sociedade. Hoje, que me acho em condição de comparar as duas,
surpreendo-me com a distância. Não penseis que assim falo para vos desanimar. Não, pelo contrário. É necessário que o vosso espírito fique bem convencido da existência de tais mundos. Então, sentireis um ardente desejo de os alcançar e o trabalho vos abrirá o caminho. Olha que bacana, né? Bom dia, mami. Continuando aqui então, 16. Esse mundo faz parte do nosso sistema planetário? Sim, está muito próximo de vós. Entretanto, não podeis vê-lo, porque não tem luz própria e não recebe nem reflete a luz dos sóis que o rodeiam. Ou seja, né, ele deve falar aqui de um sistema, né, na dimensão espiritual, de um orbe num ambiente espiritual, não necessariamente físico, material como o nosso. E ele fala que existe uma distância muito grande entre um e o outro. Então, enquanto nós estamos descobrindo novos mundos materiais, nós temos também mundos que não são percebidos por nós. Então, mais uma vez, está no nosso sistema? Sim. Mas não podemos ver porque não tem luz própria e não recebe nem reflete a luz dos sóis que o rodeiam. 17. Aqui ficamos nessa incógnita, né? Porque simplesmente não temos como falar de alguma coisa que nós não compreendemos ainda. Há pouco havíeis dito que vossa precedente existência se passara longe de nós, e agora dizeis que esse mundo é muito próximo. Como conciliar as duas coisas? Considerando-se as vossas distâncias e medidas terrenas, ele está longe de vós. Entretanto, se entretanto tomardes o compasso de Deus, e num volver de olhos, tentardes abranger toda a criação, estará próximo. Ou seja, né, ele não faz parte, na verdade, aqui do nosso sistema, né, ele se encontra bastante longe daqui. Kardec coloca uma observação. Evidentemente, podemos considerá-lo longe, se tomarmos como termo de comparação as dimensões do nosso globo, mas está perto em relação aos mundos que se encontram a distâncias incalculáveis. Poderíeis precisar a região do espaço em que se acha esse mundo? É inútil. Os astrônomos jamais conhecerão. Olha que resposta que ele deu, hein? A densidade desse mundo é idêntica à do nosso globo? A proporção é infinitamente menor. Então, quando ele fala em densidade, uma densidade melhor, significa que os espíritos que estão encarnados nesse mundo vivem em corpos muito sutis, corpos muito leves. Mais ou menos fazendo uma comparação que nós vimos aqui na mesma revista, né, na entrevista com Mozart, quando ele falava que a vida em Júpiter, e Júpiter é um planeta gasoso. Então imagina um corpo físico num planeta gasoso. Dentro dos nossos padrões materiais, da nossa biologia, é inimaginável que haja uma outra forma de vida. Mas ela existe. Existe, só que nós ainda não descobrimos e ainda não temos condições de descobrir. Então aqui é inútil falar da região, porque os astrônomos não vão conhecer. Provavelmente, que, como ele coloca, tem alguma relação com a densidade e também a fluidez desse mundo, que ele não pode ser percebido materialmente. A densidade desse mundo é idêntica à do nosso globo? A proporção é infinitamente menor. Seria esse mundo da natureza dos cometas? Não, absolutamente. Aqui já é importante ter uma observação. Quando se fala sobre a natureza dos cometas, nós lembramos que lá no livro A Gênese, naquele capítulo 6 que fala sobre uranografia geral, que podemos também chamar de astronomia geral, Kardec, quando fala dos cometas, ele traz ali, inclusive, é algo que foi corrigido depois nas edições posteriores, né? Nós que estudamos na edição publicada pela editora Celde, em nota de rodapé tem muitas observações fazendo atualizações das informações científicas que são apresentadas lá. E no caso, Kardec, quando ele fala sobre os cometas, ele levanta a seguinte suposição, que se um cometa vem em direção ao nosso planeta, não acontece nada, porque o planeta nada mais é do que uma bola de gás flutuando no espaço.
Então simplesmente passaria. Só que agora a nossa ciência sabe que os cometas têm um núcleo sólido. E, portanto, inclusive a teoria da extinção dos dinossauros é que um grande cometa, um grande asteroide, chocou-se com a Terra. Então, quando Kardec pergunta se esse mundo seria da natureza dos cometas, ele levanta a ideia de que esses cometas eram vaporosos e não sólidos. Por isso ele coloca não absolutamente. É importante a gente fazer essas conexões, essas contextualizações, porque era da época, porque tem duas citações, só para a gente lembrar como era o conhecimento da época, duas citações no livro Gênesis, no livro A Gênese, que precisa ser corrigido. Kardec dizia, por exemplo, que a contaminação de doenças se dava pelo ar. Era o ar que contaminava. Lembrando que naquela época, né, nós tínhamos ali Lavoisier, nós tínhamos ali o Sabin, né, Albert Sabin, que eram pesquisadores que começavam a explorar os micro-organismos, porque até então nada era reconhecido. Inclusive nós tínhamos ali, me esqueci o nome do médico, vi essa semana por acaso, que quando ele disse que era necessário lavar as mãos para evitar contaminações, ele foi levado para o manicômio, porque diziam que era uma tremenda bobagem. Então quando a gente começa a perceber todos esses eventos, né, inclusive já trouxe para vocês um comentário, que naquela época, final do século XIX, quando esse microcosmo começou a ser estudado, né, falando sobre as doenças, falando sobre bactérias, vírus, fungos, dentre outros, né, dentre outros bacilos, a ideia é que eles eram transmitidos pelo ar. E teve um documentário que mostrou um pouco sobre a evolução da medicina. E nessa evolução, nesse documentário, mostrava então um hospital, que era na verdade uma maternidade, e junto dessa maternidade tinha também um necrotério. E os médicos, que eram os obstetras, que era ali uma especialidade meio que geral, eram também aqueles médicos que faziam autópsia. Então eles faziam autópsia, lavava a mão ali para tirar o sangue, enxugava a mão num pano que estava pendurado e ia fazer um parto. Muitas mulheres morriam por causa de infecção. E aí eles começaram a fechar as janelas, porque eles diziam, é pelo ar que essa contaminação vem acontecendo. E aí então, mulheres morriam. Aí o médico disse assim, peraí, a partir de agora nós vamos lavar as mãos, assim que acabarmos qualquer procedimento, nessa água com cal, a água caiada. Então acabou, lavava, enxugava a mão no plano seco. Os partos começaram a dar certo, as infecções diminuíram. E aí começaram então a explorar esse microcosmo. E na época, Kardec, quando ele trouxe para nós no livro A Gênese, em 1868, ele afirmava, pelo conhecimento da época, que todas as contaminações se davam através do ar. Então aqui também nós encontramos uma referência da astronomia da época que dizia que os cometas, pelo fato deles não poderem ser explorados com outros equipamentos, era apenas ali uma observação ocular, não tinha ali, por exemplo, um radiotelescópio capaz de ver ali o núcleo, a constituição de um cometa, qualquer coisa do gênero. Hoje nós mandamos sondas, né? Recentemente uma sonda japonesa pousou num cometa e tirou fotos. Né? Quem é esse aí, o Dudu? Ignaz Semmelweis. Então, todos esses detalhes aqui, como o Kardec faz uma comparação, é de acordo com o conhecimento da época. O Flávio colocou para nós aqui também, né? O médico preso no manicômio. Obrigado, Dudu. Esse mesmo, então. Quando ele disse assim, não, tem que lavar as mãos. Vai para o manicômio, você está louco. Tem uma teoria que foram os cometas que trouxeram água para o planeta Terra, né? Muitos cometas são compostos de gelo além de matéria sólida. Inclusive, Flávio, a teoria da geração espontânea, né, que nós já estudamos também quando surgiu a vida aqui no nosso planeta, já vem acrescentando agora uma nova ideia, que a vida veio através dessa água trazida por esses astros. Então dizendo que a vida não surgiu aqui no nosso planeta, ela foi trazida para cá, através desses micro-organismos que se desenvolveram nos nossos oceanos. Por isso que é colocado, né, que a água é fonte da vida.
E aí então, quando eles buscam vida fora do nosso planeta, eles procuram inicialmente quais são os planetas ou satélites ou qualquer outro tipo de astro ou objeto no espaço tem água. Exatamente porque, claro, né, nós fazemos uma comparação de vida extraterrestre baseado na nossa biologia, em que a água, né, nosso corpo é formado por 70% de água, nós desenvolvemos com água, etc, etc. Mas enfim, só para a gente poder fazer uma ilustração em torno dessas questões do conhecimento que pode parecer aqui algo que passa despercebido, mas nós percebemos. Então, quando o Kardec faz uma comparação de um mundo com uma densidade maior, de um mundo mais sutil com um cometa, é porque naquela época o conhecimento a respeito dos cometas era um conhecimento muito limitado. E quando se falava sobre, por exemplo, as observações feitas em Júpiter, em Saturno, em Urano, que são planetas gasosos, né, além do cinturão de asteroide que tem aqui no nosso sistema solar, esses planetas são gasosos, mas à observação ocular parecem sólidos. Então é difícil, né, de ter ali uma ideia clara da constituição desses astros. Flávio colocou, né, essa questão de contaminação da água é tão séria hoje, né, que tem empresas que pedem para que se analise a água do chuveiro, onde as pessoas tomam banho, né, principalmente se usam água de poços artesianos. Né? Pois é. E é colocado, inclusive, né, Flávio, por incrível que pareça, um dos ambientes mais limpos da casa é o vaso sanitário. Porque você dá descarga o tempo todo, e um dos lugares mais sujos da casa é a pia da cozinha. Porque você faz ali a sua comida, passa aquele paninho, está limpo, né? Mas se você faz ali uma análise microscópica e faz uma cultura para ver se tem micro-organismo, é um dos lugares mais contaminados. Telefones celulares e pia da cozinha. São os dois objetos e ambientes mais contaminados com os quais nós temos contato. Vamos em frente, vamos lá. 21. Se não tem luz própria, e não recebe nem reflete a luz solar, nele reinará uma perpétua escuridão? Aqui lembrando que ele acabou de dizer que é um planeta que não reflete nem recebe luz. Resposta: os seres que lá vivem não necessitam absolutamente de luz. A obscuridade não existe para eles. Não a compreendem. Pensaríeis, como fosseis cegos, que ninguém pudesse dispor de sentido da visão? Aí lembrando aqui, a gente já remete também para os estudos que nós fazemos sobre as percepções dos espíritos, os sentidos e as percepções. Quando Kardec pergunta, né, se o espírito é capaz de enxergar na escuridão. E os espíritos respondem que sim, porque eles não dependem da luz que nós utilizamos para poder ter uma visão clara. Os espíritos percebem a própria luminosidade dos objetos pela irradiação atômica que eles têm. O átomo é energia. Essa energia que compõe uma parede, por exemplo, você vê claramente a parede brilhando, independente da luz bater ali. No caso do sonambulismo, por exemplo, que tem essa percepção alterada. Então é nesse caso que nós colocamos, então, pelo fato de não ter luz, você acha que todo mundo é cego? Nesse caso, como os espíritos vivem num ambiente muito mais sutil, tem percepções também muito mais sutis. 22. Conforme certos espíritos, o planeta Júpiter é muito superior à Terra. Isso é exato? Sim, tudo quanto vos disseram é verdade. Aí nós tivemos, né, Mozart e outros espíritos que falaram sobre Júpiter. Aqui depois, né, na 23, ele já muda um pouquinho, né? Reviste Arago, depois que voltastes ao mundo dos espíritos. Aqui está escrito Arago, né? É Arago, que é porque é francês, mas a gente tem alguns detalhes para complementar, para poder facilitar também o nosso entendimento a respeito desse nome, né? Primeiro assim, para quem se lembra do filme Código da Vinci, logo no final, aquela linha rosa que o Tom Hanks, né, que era o professor que estava ali atrás, né, do túmulo de Maria Madalena, ele passava em cima daqueles marcos que havia ali em Paris. Então ele corria naquela linha rosa e ficava olhando. Naquela linha, então, eram placas colocadas no chão com indicação norte e sul, que era o meridiano que cortava Paris, paralelo
ao meridiano de Greenwich, e estava escrito ali Arago, porque é o irmão dele, era uma homenagem ao estadista, né, François Jean-Dominique Arago, que foi primeiro-ministro francês, foi um homem de destaque. Então deram, mas não é esse Arago, né, ou esse Arago, que a que Kardec se refere. Era Jacques Arago, que também era um pesquisador, com quem o Humboldt teve contato na época e com quem também ele realizou algumas viagens de exploração de conhecimento. Vou ler para vocês aqui uma pequena biografia de Jacques Arago, para a gente entender de quem Kardec fala, porque ele pergunta, né, você reviu Arago? Jean-Étienne Victor Arago nasceu em 1790 e desencarnou no Rio de Janeiro em 1854. Olha só que legal, né? Essa relação com o Brasil nesse nosso estudo de hoje. Foi um pintor, desenhista, professor, escritor, teatrólogo e explorador francês. Lembrando que nas viagens feitas por Humboldt, ele fez nos seus livros muitas anotações e muitos desenhos, e desenhos impecáveis. Vocês podem depois pesquisar, que vocês vão ali, desenho de uma lhama, desenho de uma folha, né? E era um desenhista que fazia. Eis aqui então o nosso Arago. Tinha 3 irmãos tão ou mais famosos que ele. Seu irmão, François Arago, que desencarnou em 1853, foi político e sábio, alcançando a maior celebridade entre os 4, ocupando o cargo de primeiro-ministro da França. Os outros irmãos, Jean Arago, foi general e se colocou ao serviço do México, né, contra os espanhóis na época, né? E Etienne Arago, que foi escritor e político. Aqui uma pequena biografia dele. Romancista e dramaturgo, além de explorador e aventureiro, Jacques acompanhou Claude Louis Freycinet em sua viagem ao redor do mundo em 1817, a bordo da corveta Uranie. Escreveu um livro cheio de bom humor, Viagem em Volta do Mundo, no qual conta sua estada no Brasil. Então Kardec pergunta se o Humboldt o encontrou, né? Reviste Arago depois que voltaste ao mundo dos espíritos? A resposta: é ele que me estendeu a mão quando deixei o vosso. Bacana essa resposta, né? Porque os espíritos então se encontram aqui no mundo físico, se encontram no mundo espiritual, e aí então a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós encontramos amigos e familiares no mundo espiritual. Ele diz que sim, desde que haja afinidade entre eles. Flávio colocou, né, tem um relato no livro Fenômenos de Transporte, em que os pesquisadores acham que os espíritos não enxergam no escuro. Eles trazem confeitos de várias cores, e o espírito separa estes confeitos por cores, né, e dizem, pensam que a escuridão é um obstáculo aos espíritos. Esses fenômenos de transporte eram muitas vezes feitos na escuridão. Com os confeitos, né, os famosos MM, né, Flávio? Livro de Ernesto Bozano, né, bacana essas colocações. Vamos lá então, próximo. 24. Em vida, conhecestes o Espiritismo? O Espiritismo não, o magnetismo sim. Aí também já que tem um detalhe que é importante para a gente considerar. Ele desencarnou em 1859. Então, como ele viajava muito, a gente lembra que ele estava constantemente em movimento, ele poderia não ter tido contato ou não necessariamente interesse em conhecer o Espiritismo, que era uma ciência nova, uma filosofia nova que surgia, como muitas outras que surgiam na época. Mas o magnetismo, que a gente lembra que foi ali trazido para nós como uma nova descoberta, o magnetismo animal, né, lá no século XVIII, 1700 e alguma coisa, né, por Franz Anton Mesmer, que nós já estudamos sobre ele também. Então o magnetismo era bastante conhecido, porque afinal de contas ele já tinha quase um século de vida, né? Já no caso do Espiritismo era algo muito novo, então ele não tinha ainda esse contato com a doutrina. A pergunta dele agora de Kardec:
qual a vossa opinião sobre o futuro do espiritismo entre as corporações científicas? Lembrando que o cientista, né, lembrando que as academias de ciência ainda viam o espiritismo como mais uma religião. Aliás, uma religião absurda, né? Porque falava com espírito, evocava espírito, isso era coisa de maluco, coisa de louco. Então, por um lado, as religiões criticando, dizendo que o espiritismo era uma religião ou uma prática demoníaca, e por outro lado nós tínhamos a ciência dizendo que era coisa de maluco. Então essa pergunta que é feita aqui por Kardec ela é bastante pertinente. Qual a vossa opinião, agora, vendo do mundo espiritual, e vendo ali que quando se fala sobre comunicação com os espíritos, sobre a realidade do mundo espiritual, esse espírito está vivendo isso agora. E vivendo isso, né, ele não tem como dizer simplesmente que é uma ilusão, porque ele está vendo na prática. Então qual o futuro da doutrina entre as corporações científicas? Grande, mas seu caminho será penoso. Lembra que aqui a gente tem, né, 2 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. Pensais seja ele aceito algum dia pelas organizações científicas? Certamente. Acreditais, entretanto, que isso seja indispensável? Ou seja, né, o espiritismo vai se tornar mais importante, vai se tornar mais sólido porque a ciência acreditou? Ocupai-vos, antes de tudo, em inocular os seus primeiros preceitos no coração dos infelizes, que enchem o vosso mundo. É o bálsamo que acalma os desesperos e dá esperança. Então, mais importante independente da ciência aprovar ou não a realidade das comunicações e dos fenômenos, toque o coração das pessoas. Aliás, eu tive uma experiência pessoal, naquelas comunicações que eu mando para os espíritos de vez em quando, perguntando algumas coisas, né? Vocês lembram que eu perguntei sobre se não seria mais fácil, né? Exatamente, Flávio. Eu perguntei para os espíritos se não seria mais fácil os espíritos se manifestarem de uma forma patente, ou se por que não acreditavam em colônias espirituais. Perguntas assim muito técnicas, né, relacionadas com os nossos estudos. E aí então veio a resposta. Eu mandei para 3 grupos diferentes, eu fiz mais ou menos igual aquele trabalho que Kardec fez, né, mandar uma mesma pergunta para vários grupos, né, vocês já conhecem essa história, e aí então os 3 grupos me responderam. Mas um desses grupos, em vez de me trazer respostas claras, me trouxe na verdade um esfrega, né? Levei uma chacoalhada dele. Ele falou assim: em vez de você se preocupar em ficar procurando essas respostas, trabalhe o evangelho no coração das pessoas. Seria assim: não perde tempo com isso, você tem tanta coisa para fazer, né? No caso, nós temos tanta coisa para fazer em termos de consolar as pessoas, de aliviar o sofrimento, de trazer esse esclarecimento, do que ficar pesquisando se existe colônia ou se não existe colônia. Os outros 2 me responderam com mais clareza, mas esse em especial me falou sobre isso, que é exatamente o que Kardec recebeu como resposta. Quer dizer, você está preocupado com o endosso da ciência? Ocupai-vos, antes de tudo, em inocular os seus primeiros preceitos no coração dos infelizes, que enchem o vosso mundo. É o bálsamo que acalma os desesperos e dá esperança. Então, na verdade, aqui vem uma confirmação daquilo que eu mesmo senti numa resposta dos espíritos. Didima lembrou, né, focar no amor é o caminho, né? O propósito da doutrina, né? É que nós, como somos estudantes da doutrina, a gente vai se aprofundando um pouco mais em conceitos científicos, filosóficos, mas o objetivo da doutrina é exatamente esse, ser o consolador. Então, quer dizer, para a minha instrução, eu posso me aprofundar nesse campo, mas no meu trabalho, eu tenho que trabalhar no coração das pessoas. E é assim para todos nós. Um centro espírita, por exemplo, ele pode oferecer grupos de estudos, salas de aula, cursos, mas ele não pode dispensar o trabalho de acolhimento das pessoas, seja trabalhos mediúnicos, sejam trabalhos sociais. Kardec traz uma observação.
Pois é, né? Observação. Havendo sido chamado na sessão de 27 de maio através de outro médium, François Arago assim respondeu a perguntas análogas, né? Aqui nesse caso, quando se fala, aqui, a gente não tem agora aqui, eu acabei vendo aqui um detalhe, quando ele perguntou se ele encontrou, né, o Arago depois da sua desencarnação. Ele teve um contato com o Jacques Arago, que era explorador. Mas aqui embaixo ele pergunta sobre o François Arago, que foi aquele primeiro-ministro. Então agora eu fiquei na dúvida lá em cima se ele encontrou com o explorador, o Jacques, ou se encontrou com o François. Mas aqui ele pergunta, né? Havendo sido chamado na sessão de 27 de maio, através de outro médium, François Arago assim respondeu a perguntas análogas. Em vida, qual era a vossa opinião sobre o Espiritismo? A resposta: eu o conhecia muito pouco e, em consequência, não lhe atribuía muita importância. Deixo-vos concluir se mudei de opinião. Pensais seja ele um dia aceito e reconhecido pelas corporações científicas? Refiro-me à ciência oficial, pois há muitos cientistas que individualmente o aceitam. Não somente penso, como tenho certeza. Ele terá o destino de todas as descobertas úteis à humanidade, achincalhado a princípio pelos sábios orgulhosos e pelos tolos ignorantes, acabará sendo por todos reconhecido. Então ele fez a mesma pergunta para dois espíritos e obteve agora essa resposta. Para uns, não precisa desse endosso. Para o outro, com certeza isso vai acontecer, como vem acontecendo gradualmente. E a mesma coisa acontece também aqui na nossa sociedade a respeito da doutrina espírita dentro do meio científico. Então nós perguntamos, a doutrina espírita ela é reconhecida pela ciência? Não. Tem cientistas que estudam a doutrina? Sim. Tanto é assim, né, que homens da ciência, no caso da saúde, por exemplo, na Associação Médico Espírita, nós temos ali médicos que se ocupam disso. Embora a formação deles seja uma formação material, agora já entrando um pouco mais numa formação psicológica e começando agora a adentrar na formação espiritual. Mas, a princípio, uma formação material. Você vai para uma aula de anatomia, você estuda o metabolismo, você estuda a parte de citologia, etc, etc, etc. Toda a parte material. Qual a vossa opinião sobre o Sol que nos ilumina? Aqui ainda nada aprendi sobre ciência. Entretanto, sempre acreditei que o Sol não passa de um vasto centro elétrico. A interpretação que ele traz. Essa opinião é reflexo da que tinhais como homem ou é a vossa como espírito? É a minha opinião quando vivia, corroborada pelo que sinto atualmente. Pois que procedes de um mundo superior, aqui agora ele volta, né? Naturalmente, depois de perguntar aqui para o Arago, agora ele volta na questão 27, tratando, né, tanto que aqui, nessas perguntas dirigidas ao Arago, ele não coloca número nas perguntas, né? Ele traz aqui apenas duas questões dentro dessas observações e agora então ele volta perguntando sobre o Sol para Humboldt. Então ele coloca que aqui nada aprendeu sobre ciência e ele continua ainda dando a opinião dele como espírito e aquilo é a interpretação que ele faz atualmente, né? Lembrando que ele está lá uma semana, né? Não dá para simplesmente pedir uma informação diferente daquele que ele tinha agora. A adaptação dele é uma adaptação sempre difícil para os espíritos, né? E acaba se tornando mais difícil quanto mais apegado ao mundo material o espírito está. Pois que procedes de um mundo superior à Terra, como é possível que não adquiristes conhecimentos precisos sobre essas coisas antes da vossa última existência e dos quais hoje vos lembraríeis? Então, se ele vai reencarnar num planeta, no caso a Terra,
o espírito naturalmente se informa sobre tudo isso, principalmente se é um mundo tão diferente daquele que ele vivia. Um mundo mais denso, um mundo mais complicado em termos de vida social. Então o espírito vai colhendo informações. Que mundo é esse? Onde esse mundo é? É como se nós fôssemos fazer então mais uma vez aquela viagem para a China e pegássemos então informações sobre essa região. Então, onde é a China, o que eles fazem, o que eles comem, como é que é a vida lá, o que eu posso comprar, quanto custa, etc, etc. Então a gente vai colhendo informações sobre aquele local. No caso aqui, Kardec pergunta exatamente isso. Quando você, antes de reencarnar, você não pegou essas informações antes? A resposta: certamente os tinhais, certamente os tinha. Mas o que perguntais não tem nenhuma relação com tudo quanto me foi possível aprender nas existências anteriores, tão diferentes da que deixei. A astronomia, por exemplo, para mim foi uma ciência inteiramente nova. Ele não era astrônomo, né? Ele era naturalista. Aí Kardec pergunta: do que o Sol é feito? Sei lá do que o Sol é feito. Pergunta para mim onde nasceu tal rio, como é que as plantas fazem o metabolismo, que tipo de animais tem naquela região, que eu sei. Agora, falar de Sol não é a área de conhecimento dele. Deixa eu ver aqui, nós estamos na questão número 30. Temos aqui algumas questões só que já vão... Eu vou terminar aqui na questão número 30, porque ainda tem umas tantas aqui para a gente poder ver, e eu não quero desperdiçar a oportunidade de estudar com calma sobre elas. Questão número 30, então. Muitos espíritos nos têm dito que habitavam ou haviam habitado outros planetas, mas nenhum nos dissera habitar o Sol. Por quê? O Sol é um centro elétrico e não um mundo. É um instrumento e não uma habitação. E de fato, né, nós já tivemos ali algumas informações, né, a respeito do Sol, na visão dos espíritos, embora eu me lembro de uma citação que falava que os espíritos elevados, quando eles então se organizavam para a formação do nosso planeta, eles se reuniam no Sol. Eu li uma informação assim. Mas, né, aqui então, como foi colocado, o Sol então é apenas uma habitação. Então não tem habitantes? Habitantes fixos, não. Visitantes, sim. Aqui mais um pouquinho então na 31. Só para a gente poder concluir agora, porque ele vai fechar esse assunto sobre o Sol. Acreditais que dentro de algum tempo, quando vos tivesse sido possível fazer novas observações, poderíeis fornecer-nos melhores informações sobre a natureza do Sol? Kardec está curioso, que ele quer saber sobre o Sol, né? A resposta: sim, talvez. Será um prazer. Entretanto, não espereis muito de mim. Não errarei por muito tempo. Então já começa aqui falando sobre reencarnação. Então, nós paramos por aqui na questão número 31, porque depois agora Kardec vai falar sobre a parte de reencarnação, né, sobre a continuidade do espírito, né? Deixa eu ver aqui. Aqui ele vai entrar em outros temas agora, né? Primeiro ele falava aqui sobre algumas experiências pessoais. Depois aquele Kardec focou um pouco mais aqui sobre conhecimentos de astronomia, sobre o Sol. E depois ele vai tratar de outros temas aqui. Então nós paramos na questão número 31. E depois, então, na próxima, vai falar sobre a erraticidade. Na 32, vai falar sobre a erraticidade desse espírito, porque ele já deu essa deixa, né, para falar sobre o futuro dele como espírito, né? Tá certo, né, Flávio? Não custa fazer conta, né? Não dói nada. Então é isso, pessoal. Encerrando por aqui, então, esse nosso estudo de hoje. Próxima questão 32 aqui da nossa Revista Espírita. Nas Conversas Familiares de Além Túmulo, Alexander von Humboldt. Esse é o nosso personagem. Eu particularmente gosto muito quando Kardec entrevista esses espíritos que tiveram alguma notoriedade
aqui no nosso mundo, porque a gente pode fazer uma comparação entre as suas realizações e depois a sua realidade no plano espiritual. Mas, da mesma forma, também é de extrema importância nós conhecermos a opinião de espíritos comuns, que viveram ali seus erros e acertos e depois no plano espiritual trouxeram para nós o seu parecer sobre essa nova realidade. Então, fica aqui para nós esse texto, e depois, no nosso próximo encontro, depois da questão número 41, para finalizar aqui essa entrevista, nós vamos com Goethe, ou Goethe, que é ali um escritor, romancista, francês também, que foi uma grande personalidade, que até hoje tem o seu nome conhecido e reconhecido pelas obras que publicou naquela época. Então Kardec vai trazer para nós aqui algumas informações. Mas, oportunamente, então, no próximo encontro, na próxima sexta-feira, a gente conclui essa primeira entrevista e depois vai para a segunda entrevista, lembrando que nós temos ainda, deixa eu ver aqui, depois nós temos uma terceira ainda, o Negro Pai César. Então teremos aqui uma entrevista de um ex-escravo que viveu nos Estados Unidos. Então são essas entrevistas extremamente interessantes para nosso aprendizado. Vai falar então de um ex-escravo que foi levado da África, foi para os Estados Unidos, viveu como escravo e depois desencarnou. Vamos ver o que vai vir de lição para nós, principalmente aqui para o Brasil, porque Kardec, quando ele trouxe essa entrevista, ele não tinha nenhuma pretensão de esclarecer, por exemplo, o Brasil pelo fato de ser escravagista. Mas o Brasil, tendo essa cultura escravagista, vai ter nessa entrevista uma lição, um conhecimento muito mais profundo sobre aquilo que aconteceu naquele período